Bom, eu iniciei a gravação agora, tinha esquecido de iniciar na hora certa, então a aula vai ficar um pouco curta, mas o conteúdo está na apostila. Não vai ter problema nenhum não, certo? A partir de agora, então, está sendo gravado. Então, voltando aí, a sociedade anônima precisa construir uma nova fábrica. Precisa, então, de recursos no valor muito alto, muito elevado, muitos recursos. De onde é que esses recursos vêm? Esses recursos podem vir da própria sociedade, né? Pode ser que ela tenha recursos próprios, que geralmente não tem. Pode vir de financiamento bancário, que aí vocês já sabem que os juros geralmente são elevados. E tem uma outra forma aí, uma das outras possíveis formas, é justamente o lançamento de debêntures. As debêntures são, então, títulos de crédito emitidos pela sociedade anônima, de forma que a sociedade anônima chega e fala, olha, eu estou vendendo, digamos assim, eu estou vendendo esses títulos pelo valor tal, pelo valor X, e estou colocando à disposição de vocês, do mercado, para quem quiser comprar e investir na nossa sociedade. Se essa sociedade anônima conseguir vender esses títulos, ela vai entregar os títulos aos compradores e, em troca, vai receber o quê? O respectivo valor. Assim, ela vai conseguir levantar fundos para fazer a construção que precisa, sem apelar para o mercado financeiro e sem usar os recursos próprios, porque não os tem. Então, assim, ela consegue captar recursos junto ao mercado a um preço mais barato. Aí, qual é a vantagem para quem investe? Qual é a vantagem para quem quiser investir na sociedade anônima comprando debêntures? Pessoal, vamos supor que os juros mensal de uma aplicação seja 1% ao mês, que não é, né? 1% ao mês, certo? Se eu colocar o meu dinheiro, eu particular, eu pessoa física, colocar o meu dinheiro nessa aplicação financeira, eu vou ter um rendimento de 1% ao mês, certo? Aí chega a sociedade anônima e me oferece um rendimento de 1,5% ao mês, certo? Aí, opa, se eu vou receber 1% no banco, mas vou receber 1,5% ao investir na sociedade anônima, quer dizer, 50% a mais, eu vou investir na sociedade anônima. Eu vou entregar esse dinheiro lá e vou recebê-lo de volta na data do vencimento, conforme esteja escrito no título, com o rendimento de 1%, 1,5% ao mês, muito maior do que o da aplicação financeira. Então, você tem aí uma vantagem para você. E para a empresa, vamos supor que ela pegou esse dinheiro junto ao público, pagando juros de 1,5%, mas se fosse pegar junto aos bancos, ele pagaria 3% de juros ao mês, sei lá, 2%. Aí economizou muito, né? Então, nesse caso aí, pessoal, é um negócio que seria bom para todo mundo, né? Menos para os bancos, lógico, né? Então, é assim que funciona a sistemática, é para isso que servem as debêntures, certo? E aí, no próprio documento, já vem dizendo esses detalhes aí, dos juros, se são fixos, são variáveis, a correção monetária, etc. As debêntures representam fração do capital social? Não. Por que não? Porque há um único título de crédito emitido pela sociedade anônima que pode representar parcela do capital social são as ações. Os outros nenhum representa, tá certo, pessoal? Aí, por Professor, último, vejam aí. Oi. as Oi. debêntures, elas têm alguma garantia? Ou, por exemplo, se a empresa não conseguir pagar esse valor na data acordada, o que é que acontece? Então, a garantia seria a própria solidez da empresa. Então, você tem que
Agora que eu vi aqui que você tinha perguntado, né, Saulo? Por escrito. É que eu estou concentrado aqui e aí não vejo. A solidez, o lastro, que é o que você está perguntando, ele é oferecido pela própria solidez da sociedade. Então, vamos supor, uma sociedade anônima lança debêntures. E você, antes de comprar, você deve verificar qual é a situação daquela sociedade anônima. Como foi o último balanço patrimonial dela? Como está a valorização das ações dela no mercado, na bolsa de valores? Está subindo? Está descendo? Quais os estudos que a própria sociedade ofereceu para convencer o público ao lançar essas debêntures? Aí você tem que analisar tudo isso, porque a garantia será dada pela solidez da própria companhia, certo? Então, no fim das contas, teoricamente, um banco ele deve ser mais seguro do que as debêntures, né, de uma sociedade, porque se ela quebrar, se ela falir, é muito mais fácil uma sociedade falir do que um banco ser finalizado, né, ser liquidado. É raro, né, um banco ser liquidado. Então, sob esse ponto de vista, geralmente o banco será mais seguro. E a companhia, se ela falir e não pagar, falir antes de pagar os credores das debêntures, os credores, para receber, vão ter que se habilitar no processo de falência e se sujeitar às prioridades. Aí, no fim das contas, eles podem ficar no prejuízo e ficar, portanto, sem receber. Resumindo, antes de investir, mas isso aí é para qualquer coisa, né? Você tem que fazer um levantamento da situação de onde você está investindo, certo? Qualquer coisa aí, pessoal, se vocês escreverem e eu não responder, chama aí pela voz, tá? Porque às vezes eu estou aqui concentrado e eu não volto lá, eu estou lendo aqui na apostila, então vocês me chamam aí pela voz, tá? Olha aí na apostila de vocês, tem aí no último parágrafo, olha só, quem tem ações de uma sociedade anônima é o que dessa sociedade, perante a sociedade? Sócio acionista. Quem tem parte beneficiária é o que? Qual é o status dessa pessoa perante a sociedade anônima? É um credor eventual, não é um credor certo. Pode ter algo a receber, se ela tiver lucros, pode não ter nada a receber. E quem é titular de debêntures? Qual é o status dessa pessoa perante a sociedade anônima? Ela é credora certa e incondicional, efetivo. Deve receber o valor correspondente na data do vencimento estabelecido nos títulos de debênture, certo? Bônus de subscrição. O que são bônus de subscrição? São títulos de crédito, valores mobiliários emitidos pelas sociedades anônimas e pelas comanditas por ações, que também não representam fração do capital social, porque só as ações podem ter essa representatividade, são também negociáveis, são emitidos pelas sociedades ou companhias de capital autorizado. O que é uma companhia de capital autorizado? Companhia de capital autorizado, ou SA de capital autorizado, é aquela que já traz dentro do estatuto uma autorização prévia para que a Assembleia Geral venha a aumentar o capital da sociedade lançando novas ações, se assim decidir, sem precisar mudar o estatuto da empresa. Por que não precisa mudar o estatuto da empresa? Porque já tem a previsão dentro dele próprio dizendo que é possível lançar novas ações para aumentar o capital social. Então, já tem uma autorização de capital, por isso se chama capital autorizado. Uma sociedade anônima que não tem o capital previamente autorizado para necessidade de aumento, se ela quiser aumentar, ela tem que fazer uma reforma do seu estatuto. É muito mais complicado, né? Então, vamos supor que num ambiente em que existe uma sociedade anônima de capital autorizado,
ela então emite esses títulos de crédito chamados bônus de subscrição. Quem é titular de bônus de subscrição, qual é a vantagem para essa pessoa? É que quando novas ações vierem a ser lançadas pela sociedade anônima de capital autorizado, quem for titular dos bônus de subscrição terá direito de comprar essas ações na frente de todo mundo, antecipadamente. De forma que, se os titulares dos bônus de subscrição comprarem todas as ações novas, recém-lançadas, não vai sobrar para nenhuma outra pessoa que não tenha os tais bônus de subscrição, tá certo? Então, resumidamente, o que esse título de crédito faz? Ele dá um direito de preferência para a subscrição de novas ações. E esses documentos são negociáveis, eles podem ser vendidos. Ok? Alguma pergunta aí, pessoal? Ou podemos continuar? Vou continuando aí, tá certo? Aliás, eu vou pedir aqui uma licencinha aqui de 30 segundos para buscar minha garrafinha d'água ali que eu esqueci, tá? E já volto em seguida, pessoal. Só um minutinho, por favor. Não saiam daí, não. Ok. Então, vamos aí para o item seguinte. A forma de surgimento das sociedades anônimas. Nós temos aí de início a fundação, né, do zero, quando nada existia, ela foi criada do nada. Essa é a principal forma de surgimento ou criação de uma sociedade anônima. É a forma originária, né? Quando não derivou de nada, ela não existia e simplesmente foi fundada, criada, seguindo a lei, todos os requisitos da legislação e, em especial, da lei das sociedades anônimas. Acontece, pessoal, que tem outras formas de surgimento de uma sociedade anônima. São formas derivadas. Temos aí a transformação, a incorporação, a cisão e a fusão. Por que são chamadas de formas derivadas? Porque elas derivam de um movimento de sociedades pré-existentes. Elas não foram fundadas do nada, já existiam e houve aí uma movimentação entre elas, em qualquer uma que recebe essas denominações aí: transformação, incorporação, fusão, cisão. Vamos ver aí o que é a transformação. Pessoal, nesse caso aí é a transformação do tipo societário, tá certo? Vamos supor que a sociedade era limitada, LTDA, e ela resolve, ela quer crescer, quer passar a ter dezenas, centenas ou milhares de sócios, quer vender ações no mercado, e por isso ela quer se transformar de limitada em SA. Nesse caso aí, então, é a transformação do tipo societário. Deixa de ser uma limitada e passa a ser uma SA. Aí tem que passar por toda a adequação à lei das sociedades anônimas, né? Então, esse aí é um exemplo de transformação. Incorporação, pessoal, é quando uma sociedade que existe, ela vem e incorpora outra que já existia também. Vejam aí que existiam duas, né? Uma incorporou a outra. A incorporada desaparece e fica somente a incorporadora, né? Uma foi englobada pela outra. Quando vocês ouvirem esse termo, uma sociedade tal, empresa tal, incorporou empresa tal outra empresa. Então, significa o quê? Que ela, na verdade, ela comprou, né?
Ela comprou a outra empresa, de forma que a que foi comprada vai desaparecer, será dado baixa nela, e vai ficar apenas a que comprou, certo? Fusão, pessoal. Onde é que ocorre a fusão? Ocorre a fusão quando duas ou mais sociedades se juntam, sociedades que já existiam, né? Elas se juntam, eu pensei que a apresentação tinha caído, mas tá aí ainda, né? Elas se juntam dando origem a uma outra, obviamente maior. Então existia aí a B e a C, três sociedades anônimas, elas se fundiram, dando origem a D, de forma que a B e a C desaparecem e a D fica. Então elas se fundiram numa nova, né? E desapareceram à medida em que se fundiram. Então, quando você ouve esse termo, empresa X e empresa Y se fundiram, dando origem à empresa, a uma nova empresa, certo? Então, duas se juntaram para criar uma nova e as duas desapareceram. Cisão, pessoal, aí é a quebra, né? Cisão é quebra. Ocorre aí quando uma sociedade existia e ela se subdivide de forma que novas surgem e a originária desaparece. É o exemplo que tem aí na apostila, né? Existia a se subdividiu em duas menores, C e D, e a A desapareceu. Então, isso aí são os conceitos básicos de o que é cisão, incorporação, fusão e transformação, certo? Os demonstrativos da sociedade anônima. Pessoal, a lei da SA obriga na emissão de diversos demonstrativos, porque como geralmente elas são grandes empresas, elas envolvem um capital muito grande, muitos acionistas, então é necessário que haja a divulgação dos seus demonstrativos da saúde, do funcionamento daquela empresa, né? Então, esses demonstrativos obrigatórios aí estão aí na apostila, ó, balanço patrimonial, que isso aí vocês ainda vão estudar, vão aprender a fazer. Demonstrativo de lucros ou prejuízos acumulados, demonstrativo de resultado do exercício e de fluxo de caixa, e se for companhia aberta, da demonstração do valor adicionado. Esses demonstrativos aqui ficarão a cargo de vocês, estudantes de contábeis, né? Vocês é quem vão, no decorrer do curso, descobrir o que diabo é isso aí, né? Que eu, como estudante de direito, nunca consegui me dar muito bem com isso aí, não, tá certo? Já tentei fazer 2 cursos de contabilidade para concurso há muito tempo. Todos 2 eu desisti antes de chegar ao fim, até que eu reconheci que eu não nasci para trabalhar com números, né? Mas, graças a Deus, todos vocês que estão fazendo o curso de contábeis, tenho certeza que todo mundo aí adora número, né, pessoal? Adora número, cálculo e lei também, né? Pelo amor de Deus! Não vão me dizer que tem alguém aí que detesta número, cálculo, e está fazendo o curso de ciências contábeis, né? Caso haja alguém nessa situação louca, louquíssima, pare para pensar, meu amigo, minha amiga, o que é que você está fazendo da sua vida? Se você detesta cálculo, se você só está fazendo contábeis porque passou, rapaz, não perca tempo não, porque quando chegar em matemática financeira e outras mais, cálculo não sei de quê, cálculo não sei de quem,
Aí, meu amigo, você vai ver o bicho pegar. Mas acho que não existe isso não, né, pessoal? Todo mundo que está nesse curso de contábeis aí é porque gosta do curso, quer estudar, quer aprender, e o diploma será apenas uma consequência, né? Não é isso, César? Não é, Ian? Tem ninguém fazendo aí à toa esse negócio não, tenho certeza. Todo mundo aí extremamente, extremamente aplicado, né? Eu vi hoje uma foto, né? Logicamente uma montagem, que era uma pia, não sei se vocês viram, uma pia de uma cozinha, e dentro da pia, na parte superior, duas tomadas elétricas. Aí embaixo estava escrito aqui, os primeiros engenheiros formados na época da pandemia, né? O cara colocou duas tomadas elétricas dentro da pia, para facilitar para a dona da casa. Mas isso não vai acontecer com vocês, né? Pessoal, desculpem as brincadeiras, é só para desviar um pouco aqui da seriedade. Mas vamos lá. A Vitória viu, né? Pois é, vocês vão ter que. Eu espero que não fique. O pessoal fala essas brincadeiras aí, mas não sei não, hein? Eu espero que isso fique só na brincadeira mesmo, que vocês não sejam prejudicados por isso aí futuramente, né? Eu espero que não. Acho que, na verdade, cada um faz o seu curso, né? Se for depender do professor, só do professor tá lascado. Pessoal, passando aqui para adiante, tá? Nós já vimos nos itens anteriores a dissolução de outras sociedades. E vamos ver agora a dissolução da sociedade anônima, que ela é diferente pouca coisa. No geral, ela é pouca coisa diferente das outras. Vocês vão ver aqui que é muito semelhante. Mas, como tem uma lei de regramento específico, diferente das outras, né? Então, nós vamos dar uma olhada aqui no que a lei da SA diz quanto à dissolução, ou seja, o desfazimento da sociedade, e a liquidação para que haja a finalização da sua existência, certo? Pessoal, a sociedade anônima se extingue pela dissolução em si, ela vai ser desfeita, né? Para seguir, então, a liquidação e a partilha, mas ela pode também se extinguir porque foi completamente incorporada por outra, ou porque se fundiu com outra e desapareceu, ou porque ela se dividiu, ela se cindiu totalmente e aquela que foi cindida desapareceu. Que são esses movimentos aí que nós acabamos de ver agora há poucos minutos, né? Então, a dissolução ou distrato da sociedade anônima, ela pode ocorrer de três formas. Ela pode ocorrer, a dissolução pode ocorrer de pleno direito. Quando é que ocorre isso aí? Quando estava previsto no estatuto. Por exemplo, o que não é comum, tá certo? Por exemplo, ela tinha um prazo, uma data limite de existência. Ela iria se finalizar, por exemplo, só funcionaria até o dia 31 de dezembro de 2025. Se chegar essa data e ela não tiver, antes disso, sido modificado o seu estatuto, ampliando o prazo ou tornando-a de prazo indeterminado, então ela vai ter que cumprir o estatuto, o que ela própria colocou no seu estatuto, e vai ser finalizada porque está no estatuto determinada essa data. Né? Geralmente isso não acontece, né? Geralmente se coloca uma empresa sem data certa, prazo indeterminado. Outra possibilidade é a decisão dos próprios sócios, né? A maioria dos sócios em Assembleia Geral decidiu finalizar. E outra possibilidade é a unipessoalidade incidental. O que é unipessoalidade? Unipessoalidade é quando todos os sócios saíram e apenas um ficou. Então, uma sociedade anônima, ela pressupõe que haja pluralidade de sócios, né? Essa é a regra. E ela se chama incidental porque ela não é originária.
a sociedade anônima ela não pode começar sem sócios, né? Mas ela pode acontecer dela começar com vários sócios e os sócios irem saindo ao ponto de ficar unipessoal. Então, essa unipessoalidade ela não foi originária. Ela foi um incidente que ocorreu no funcionamento, no decorrer do funcionamento, por isso chamada de incidental. Aí, então, a lei da SA dá um prazo de 6 meses para que novos sócios sejam trazidos. Caso contrário, ela ou será dissolvida ou deverá ser transformada em outro tipo de sociedade. Na verdade, em outro tipo de empresa, né? Porque se ela tem um sócio só, ela não pode mais continuar como sociedade anônima, isso na regra geral. Pode ocorrer também a dissolução por decisão judicial, aí já foi porque alguém acionou a justiça, né? E o juiz veio, o Poder Judiciário veio e deu uma sentença dissolvendo aquela sociedade. Exemplos de quando isso pode acontecer? Quando ocorre a anulação da própria constituição dela, da sociedade, né? Então, houve alguma irregularidade e alguém que se sentiu prejudicado ingressou com uma ação de anulação da própria fundação da companhia, por irrealizabilidade do objeto da empresa, objeto social. Aqui a sociedade, o objeto dela, por exemplo, foi proibido por lei, não pode mais continuar, não tem mais mercado para aquele objeto de produção. E aí, então, se os sócios não dissolverem por conta própria, é possível que um dos sócios entrem com a ação para que a sociedade seja dissolvida pelo Poder Judiciário antes que haja um prejuízo maior, alguma complicação maior. Passou aí pelo Poder Judiciário. Tem também a falência, né? Falência é uma forma de dissolução das sociedades, inclusive das anônimas, que sempre passa pelo Poder Judiciário, né? Então, por isso, é uma dissolução por decisão judicial. Na falência, todos os bens da sociedade são vendidos, ela é liquidada, o valor obtido é usado para pagar os credores e assim ela deixa de existir, certo? Dissolução por decisão da autoridade administrativa. Aí, pessoal, ocorre em qualquer situação onde alguma alvará não foi expedido, ou não foi renovado, ou foi cassado. Por exemplo, uma empresa que é organizada como sociedade anônima, ela não recebeu o alvará da prefeitura para continuar funcionando. A prefeitura é uma autoridade administrativa nesse sentido aí, né? Sem alvará não pode funcionar, senão o funcionamento será irregular. Não recebeu o alvará alvará em sentido amplo, né? Qualquer autorização que seja imposta por lei. Não recebeu do Corpo de Bombeiros, ou se era uma empresa de segurança, não foram renovados os portes de arma dos seguranças, e assim por diante. Então, nesse caso aí, se faltou autorização, não foi renovada, não foi expedida ou foi cassada, se ela continuar a funcionar, ela estará irregular. Então, ou se obtém essa autorização, ou finaliza o funcionamento daquela empresa, certo? Então, aí, pessoal, nós vimos a parte da dissolução. Havendo a dissolução por qualquer um dessas causas aí que nós falamos, assim como vocês lembram na limitada, né, vem em seguida a liquidação. O que é a liquidação? Liquidação é a arrecadação, levantamento de todos os bens para que sejam avaliados e vendidos. A venda desses bens, desses ativos aí, vai transformá-los em meio de pagamento líquido, que é o dinheiro, por isso se chama liquidação.
Com o meio de pagamento líquido, que é o dinheiro, obtido a partir da venda dos seus bens, deverão ser pagos todos os credores, tanto públicos quanto privados. Isso é a liquidação, tá certo? Aí, havendo o pagamento de todos os credores e sobrando dinheiro, vamos então para a parte final, que é justamente a partilha. Partilha aí, pessoal, é pegar o que sobrou e dividir entre os sócios acionistas conforme as ações que cada um, proporcionalmente às ações que cada um detém ou é titular. Ok? Aqui, pessoal, nós finalizamos a sociedade anônima, certo? Aí nós vamos, então, para o último tipo de sociedade, porque nós já vimos todas, ao finalizarmos agora com essa próxima. Que é qual? É justamente a sociedade em comandita por ações. Vamos relembrar aí o que é uma sociedade em comandita. Pessoal, sociedade em comandita é um tipo de sociedade empresarial que se divide em dois tipos, comandita simples e a comandita por ações. Todas duas têm em comum a seguinte característica, que é a divisão em duas categorias de sócios: os sócios comandantes e os sócios comandados. Os sócios comandantes são os comanditados e os sócios comandados são os comanditários. Os que comandam têm responsabilidade patrimonial pessoal ilimitada, ou seja, o seu patrimônio corre risco, e os sócios comandados, que são os comanditários, têm responsabilidade limitada. Então, a priori, o seu patrimônio pessoal é protegido contra dívidas da sociedade empresarial. Justamente por esse motivo, pelo fato de ter sócios com responsabilidade ilimitada, é que esse tipo de sociedade, a comandita, tanto a simples como a por ações, ela está em desuso, mas existe. Porque ninguém quer colocar, ou quase ninguém, quer colocar o seu patrimônio pessoal em risco, né? Então, se você vai constituir uma empresa organizada por ações e tem uma categoria, tem um tipo que todos os sócios têm responsabilidade limitada e tem outra que tem sócios com responsabilidade ilimitada misturado com limitada, qual dos dois é melhor? É melhor você ir logo para a SA, porque os requisitos são os mesmos, a lei que rege é a mesma, a burocracia é a mesma, então é melhor você fundar logo uma SA, que aí todos ficam com responsabilidade limitada. Mas, pessoal, tudo o que foi falado da sociedade anônima vale para a comandita por ações. Então, os órgãos que ela tem são os mesmos, as obrigações são as mesmas, os títulos de crédito, valores mobiliários emitidos são os mesmos, ações, debêntures, partes beneficiárias, bônus de subscrição, capital aberto, capital fechado, Assembleia Geral ordinária e extraordinária, Conselho Fiscal, Conselho Administrativo, diretoria, inscrição na Comissão de Valores Imobiliários, demonstrativos de emissão obrigatório, enfim, tudo o que nós falamos da SA vale para a comandita por ações. Quais são, então, as diferenças? É justamente o que tem aí na apostila de vocês. As únicas diferenças são poucas, são essas que nós vamos ver agora. O restante, tudo se aplica à sociedade em comandita por ações. Então, veja aí, pessoal, olha aqui as diferenças. A primeira aqui, ó, em relação aos diretores.
somente acionistas podem ser diretores da Comandita por Ações. E na SA, pode ser acionista, pode ser não acionista, pode ser uma pessoa que não é sócia. Na Comandita por Ações tem que ser sócio, certo? Os diretores que têm que ser sócios serão sempre aqueles de responsabilidade ilimitada. São aqueles que vão colocar os seus nomes dentro do nome da Comandita por Ações, certo? Eles serão os diretores, os de responsabilidade ilimitada e subsidiária, certo? Então, tá aí essa diferença aí em relação aos diretores e tem também essa outra em relação ao nome empresarial. Pessoal, o nome empresarial de uma sociedade anônima será sempre uma denominação, certo? Já na Comandita por Ações, ela pode usar os dois tipos de nomes. Quais são os dois tipos de nomes empresariais que existem? O nome empresarial ou é uma firma barra razão, que é a mesma coisa, ou é denominação. Só tem esses dois tipos. A Comandita por Ações, ela pode usar qualquer um dos dois tipos. Se os fundadores quiserem botar os seus nomes civis dentro do nome da Comandita por Ações, eles vão ter que usar que tipo de nome empresarial? Vão ter que usar a razão, né? Razão social, que é composta por nome civil dos sócios. No caso aí, os sócios de responsabilidade ilimitada. Se quiserem usar nomes de fantasia, nomes comercialmente interessantes que não são nome dos sócios, aí eles vão usar denominação, certo? E vão ser identificados aí pelo termo C/A ou Comandita por Ações, certo? Veja o exemplo que tem aí, ó. J. Silveira, A. Silveira e Companhia Comandita por Ações, certo? Aqui é uma razão social ou é uma denominação? É uma razão social, formada por nome do sócio. O J. Silveira, o A. Silveira, são sócios de responsabilidade limitada ou ilimitada? Ilimitada, porque são os comandantes, botaram os seus nomes aqui. E companhia significa o quê? Que tem outros sócios que não botaram o seu nome dentro do nome empresarial, mas são sócios. E onde é que esses nomes vão estar? Vão estar dentro do estatuto. Aí, se você ler o estatuto, você vai encontrar o nome dos sócios. Esses serão sócios de responsabilidade limitada. Por isso, o nome deles não vai aparecer aqui. E aqui, Comandita por Ações, identificando o tipo societário. Certo, pessoal? Aqui, então, nós finalizamos todos os tipos de sociedades empresariais e de empresas individuais também, né? Já vimos todas, certo? Em relação a esse conteúdo de hoje, vocês têm alguma dúvida, algum questionamento? Queriam perguntar alguma coisa? Tudo ok, né, Jadson? Certo. Pessoal, então por hoje a gente encerra aqui, tá? E aí na próxima aula nós vamos ver aqui, ó, essa classificação de todas as sociedades que nós vimos até agora, tá certo? Todas elas. Ok? Então por hoje a gente finaliza aqui, certo? Desejando aí boa noite para vocês, boa semana e na quinta-feira estaremos aqui novamente, se Deus quiser.